TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e o TokuCast de hoje é sobre Kamen Rider Saber, o último Kamen Rider até a sua série finalizada, né? Atualmente. Vamos falar dessa maravilha, né? É bom saber que você está comigo hoje, Vone. Opa, Vone Oliveira na área. O pai tá on. Hoje a gente tá aqui com esse time maravilhoso para falar dessa série que acabou de decidir o destino aí de todo mundo. E agora, lógico, agora já estamos com outra série, mas acabou de finalizar e mostrar um escopo de coisas maravilhosas e falar sobre livros, né? Kamen Rider Livros, Saber, espadas, novelistas, doces de chocolate. E quem está conosco hoje para falar de Kamen Rider Saber, aquele que quando chegou todo mundo fez um trocadilho zoando o nome. Que atire a primeira pedra quem não fez um trocadilho com o Saber. Isso aí. É bom saber que hoje temos aqui essa guilda maravilhosa de podcasters. Hoje a gente tem aqui nosso convidado, que hoje são só convidados que praticamente são da casa, né? Nem dá mais pra anunciar como convidado, né? Ah, né? Já tá fazendo freela aqui, daqui a pouco tá contratado. Hoje nós temos aqui o grande Adriano Nares do Super Hero. Opa, muito bom estar aqui com vocês para falar do Kamen Rider Saber, e que se fosse gravado no Brasil Kamen Rider Saber, né, o nosso protagonista seria escritor da novela das 8 da Globo. Total. Carlos Manuel. Carlos Manuel, Kamen Rider Peixeira. Manuel Carlos. Kamen Rider Peixeirinha. Hoje temos também aqui mais uma pessoa que também praticamente da casa, faz freela aqui mensal, que é a Puma Ferrari, aqui Puma Leone. Olá a todos! Puma Leona do anime Tokusatsu Videos. Olá, gente! Então, nós assistimos há pouco Kamen Rider, que não foi incrível, mas foi uma boa série, e leiam mais. Por favor, ótimo recado, ótima mensagem. Temos também hoje aqui alguém que da casa, né, gente? Temos aqui o grande Maquino, seja bem-vindo. Opa, pessoal, e aí? Vocês são os Homo sapiens comum? A gente vai falar dessa série, que só não é... que se fosse ruim, chamaria Kamen Rider Ghost. É isso. Nossa, Polemicast. Temos também aqui hoje meu grande amigo, dono de locadora, treteiro de plantão, Jim. Sejam bem-vindos a mais um cast aí. E era uma vez um Kamen Rider que chegou sendo odiado aí por uma parte do público, mas que depois calou uma parte dele. Esse ódio inicial são páginas viradas. Todo Rider ultimamente tem essa parada que tem uma paranoia inicial, né, cara? Ai, o visual é horroroso, ai, tem muito rosa, ai, não sei o que, e depois a galera adora. Não é o Black. É isso aí todos, cara. Desde 80 e pouco estamos nessa aí. Eu acho que reclamava de não ser o Black quando saiu, acho que o Sky Rider, sacou? Mas vamos pro cast, sem polêmica. Vamos lá, galera, vamos falar de Kamen Rider Saber, segunda série da Era Reiwa, né? Veio depois de Zero One. Começou em 2020, fechou agora em 2021, né? E a gente brincou no começo lá, quer dizer, eu enchi o saco e sacanei, né, Vone, né, galera? Porque sim. Quando saiu o visual do Saber, vamos falar um pouquinho desse começo antes de entrar na série, mas quando saiu o visual do Saber, assim, não sei vocês, não é que eu não gostei, eu me assustei, mas é que atualmente, assim, já faz um bom tempo que eu me assusto com todo o visual de Rider que sai e no final eu acabo gostando, né, cara? Mas é que o visual de Saber, ele veio, não sei se é um pouco diferente ou buscando um pouco de padrões que deram certo, sabe? Mas por vir com 3 cores, não sei dizer pra vocês qual foi o meu sentimento, assim, mas foi de estranheza.
Eu acho o visual legal. Acho que o primeiro impacto, acho que a gente estava assistindo na época o Zero One, né? O Zero One ele era mais clean, assim, né? Não era... Mais clássico até, se você analisar. Isso, poucas cores, uma combinação mais sóbria. E eu acho que... Eu lembro que a principal reclamação do pessoal no começo do Saber era a espada na cabeça. Ai, tem uma espada na cabeça, não sei o que lá. Ninguém nem prestou atenção na série, quando a série começou. Eu nunca vi mais ninguém falando de espada na cabeça dos personagens. E o visual é muito bonito mesmo. Inclusive vira uma arma, né, cara? Em vez de dar chute, Rider Kick tá uma Rider cabeçada, né, cara? Perfeito. Sim. Eu concordo com o que o Adriano falou. Eu penso isso também, cara. Tipo assim, bem no começo, quando você pega o Zero One, ele é uma amálgama de coisas que dão certo em Kamen Rider. E eles foram no play safe, né? De fazer tipo um Kamen Rider com visual mais clean, né? Mais legal, é legal, assim, pra essa galera que curte uma coisa mais clássica até, se você analisar, né? Apesar de ter outras pegadas diferentes, né? E outros personagens terem visuais mais espalhafatosos. Mas quando rolou o Saber e eu vi o Saber, cara, eu achei lindo, mas me lembrou Digimon pra caramba. Pô, lembrou Digimon, mas descarado, porque ele tem um Guilmon mordendo o braço dele ali, né, cara? Cuspindo o braço dele ali, praticamente. Mas eu amei o visual, acho o visual lindo, cara. Não, eu desconfiava que tinha interferência não, homenagem a Digimon ali quando eu vi esse Guilmon no braço. Depois eu tive certeza quando teve uma das formas que é o Dukemon escarrado, né, cara? Nossa. Ali. Pesquisem no Google que vocês me entenderão aí. Como seria o Saber, né? Pro pessoal que é meio caminho entre Tokusatsu e anime, pra mim foi um certo alívio, né? Porque o pessoal, quando saiu o nome, quando o nome foi registrado, o pessoal só conseguia lembrar de Fate. E tanto que saiu muito meme, né? Com a Saber de Fate, até finalmente mostrar, não tem nada a ver, aleluia. Lembram quando saiu aquele desenho, alguém fez um desenho, alguém viu a gravação lá no Japão, desenhou mais ou menos o que enxergou, postou na internet, lembra? E realmente o cara não tava mentindo, né, cara? Ele tava muito próximo do que depois foi anunciado, né? Eu comecei a assistir Fate por causa do Saber. Nossa, mas não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. O lance de serem espadachins também, depois que começou a sair informação sobre a série, também eu achei legal, porque é até algo que não é tão explorado, né? Essa parte de espadachim, de meio que cavaleiro, de certa forma. Talvez a Toei tenha pensado um pouco nisso na época do Rio Soldier e tal, né? Mas eu acho que eu não lembro de... Vocês lembram de algum? Eu não lembro de algo muito específico nesse formato. Eu acho que faltava um Kamen Rider, assim, se você analisar. É uma série direcionada, né? A gente tem em Ryuki o Kamen Rider Knight, né? Que tem aquele visual mais de cavaleiro. Verdade. Mas a gente não tem uma série voltada pra isso, né? E ter uma série voltada pra isso é muito legal. E é legal também que o Saber tem uma coisa, um saborzinho de Super Sentai, né? Eu acho muito louco. Tem uma porrada de eu acho, inclusive, que o Saber, com essa ideia dos cavaleiros, veio a suprir a expectativa que a gente teve com o Rio Soldier, que a gente esperava que fosse um Sentai de cavaleiros, mas com a ideia dos dinossauros para captar a audiência, a ideia de cavaleiro ficou meio de lado, né? E Saber não, Saber realmente trouxe cavaleiros, né? E realmente também trouxe um pouco de Super Sentai. E o volume também de Rider, acho que só perdeu pro Ryuki, né? Em volume de Kamen Rider. Eu ia falar que por isso é que eu não assisti Rio Soldier, porque pra mim foi broxante mostrar que não ia ser aquilo que a gente tava esperando. Rio Soldier é legal, mas eu esperava muito mais. Quando começou a pipocar a imagem e tal, informação, não sei o quê, aí é aquele negócio, né? Nós fãs de Tokusatsu, né? Nós curtidores, né, desse tipo de programa, que acompanha principalmente a franquia Kamen Rider, fica esperando qual que vai ser a pecinha que vai encaixar no drive da vez, né? E aí quando eu vi a questão de livro, né, dos livrinhos, assim, eu fiquei muito interessado na época, assim, cara. Eu até zoei, né, falando que ia ser uma bíblia Final Four, por causa dos 3 slots. E você tava meio certo, tá ligado? Você pega a forma final do Stories, praticamente o livro dele é uma bíblia, né? Mas mesmo o Wonder Ride Book lá do protagonista... Só quando abre 3 ali, né, cara, você já fica gigante também, o cinto. Quando vem depois outras formas. Na verdade é um grimório, né? Normalmente onde os magos escrevem, né, as grandes magias. Mas ó, esse lancezinho deles abrirem o livro e aí tem aquela narração, aquele resuminho do que é o livro.
na voz, depois já se transforma, né? Aí a transformação vem acho que é o Issei Sakamoto que faz as formas, né? E Issei Sakamoto, cantor do Animetal, etc. E quem tá ouvindo a gente hoje sabe mais ou menos quem é, mas é um cantor que já veio pro Brasil, etc. Eu achava, não, ainda acho, né? Pô, a série acabou agora. Mas assim, muito legal, cara. Porque muito. Você tem, apesar de eu achar que acabaram depois esquecendo um pouco disso, explorando um pouco, mas essa questão de eles abrirem um livro, você ouvir a historinha e eles transformar, eu curti essa parte. Ah, cara, eu também, principalmente o vilão do primeiro arco, né? O Calibur, que falando em Rio Soldier, ele lembra um pouco. Pra mim, ele é uma mistura do Gaizorg com o Kamen Rider Old de Ryuki. Então, as transformações dele praticamente tinham um heavy metal de fundo. Tem, até parece um pouco black metal uma parte lá quando usa o Jark Dragon. Talvez por isso que escolheram o Issei Sakamoto, né? Sei lá. E na série, pra mim, é um dos favoritos. Dos meus favoritos, ele é o meu favorito da série. É um dos personagens que tem o melhor desenvolvimento também durante toda a série, até o final, né? E o arco que vem desde o começo, né? Até o final, muito legal. E ainda no Belt, vocês perceberam eu perceberam, acho que todo mundo deve ter percebido isso ou visto também, porque a galera postou isso na internet, que o Belt também tinha uma pseudo-homenagem, acho que ao X-Rider, não tinha? O Kamen Rider X, de certa forma, por puxar a espada de dentro do cinto, alguma coisa assim. Sim. A combinação de cores também, né, do próprio Saber, mais puxar o negócio de dentro do belt e tudo mais, e você usar um objeto externo, né, que nem o X-Rider usa também. E sem contar porque ele puxa a espada dentro do cinto, igual o Raido, que o X-Rider puxava, e ele, na hora de se transformar, faz o X, né? O X-Rider, depois de se transformar, ele fazia o X na tela, né? Com o Raido na mão, né? O bastão dele. Verdade. E, gente, assim, acho que a forma... São muitos Riders, alguns eu acho que tiveram até... Que nem o Buster, por exemplo, não teve outra forma, né? O Slash também, o Kenzan, etc. Mas, assim, se vocês olharem, é legal como eles distribuíram Riders que tem normalmente muita semelhança. Você vê que eles geralmente são da mesma série. Outros não tem tanta semelhança assim no visual, né? Mas a forma como eles usaram, tipo, as demais formas, como aquela forma meio Lion Man lá do Blades, aquela forma branca, né? Forma. Ou quando o Blades aparece no começo da série como se fosse não uma quimera, um grifo, sei lá, aquele... Lembram disso? Grifo. Eu achei legal essas brincadeiras, assim, mas acho que depois eles acabaram deixando um pouquinho de lado, né? Até o negócio da moto, etc. Algumas coisas ficaram um pouco de lado, assim. Mas isso é o que acontece muito nessas séries modernas, em geral nas séries, é que eles vão esquecendo as coisas, né? Porque é muita coisa, muita coisa. Tipo as formas, né? Ele acaba usando só as mesmas formas numa época. A moto antes era importante pra caramba, depois não usa mais. Você vê, a gente não chega a ver, por exemplo, a moto de nenhum deles, a gente só vê dos principal, né, do Saber e do Blades. Nesse ponto eu vou discordar um pouco aqui do Volney, que no sentido de que eles vão esquecendo, porque Kamen Rider é que nem novela da Globo. Vai sendo escrito à medida que está sendo exibido, né? E a TV Asahi vai fazendo pesquisas, vendo a reação do público, a Bandai traz a vendagem de brinquedos, e a história realmente ela pode ir mudando do que foi pensado inicialmente pelos roteiristas, porque a busca é pela audiência e para vender mais brinquedos, né? Então, eu acho que não é que vai sendo esquecido. O que não funciona, eles tiram da história. O que funciona, ganha mais espaço. Mas eu não disse esquecido no sentido que eles realmente... Pô, tinha uma moto? Não lembro. Não tô falando estilo literal. Esquecido o modo de falar. Esquecido assim, por exemplo... foda-se essa moto. Dane-se essa moto, tira pra lá, não usa... Então, entendeu? Eu acho que o negócio a moto não agradou o público. Não vamos mais exibir. O público... A pesquisa mostrou que ela não era legal. Não sei também se a pandemia também pode ter influenciado essa parte de algumas... gravações e cenas também, né? Eu não sei. O que eu sei, assim, uma coisa só corrigindo aqui, Adriano, não necessariamente eles escrevem conforme vai indo. E nem novela é assim, na verdade. A novela ela é escrita um ano antes. O que acontece é que eles fazem acertos O primeiro bloco é feito antes, né? A partir do segundo bloco é feito no momento da produção. Não exatamente. Mas assim, o que acontece? Eles têm que escrever até o final tipo um resumo. Não, mas a linha da história, sim. Eu entendi o que vocês dois estão falando, tá? Isso. A história, sim, é escrita de ponta a ponta, senão não tem lógica. Exato. Mas alguns acontecimentos, sim, são influenciados pelo público. Mas você vai mudando à medida que a audiência reage. Você vai acertando, exatamente.
Mas o que eu tô dizendo é bem isso. Mas assim, nesse sentido, falando do ponto de vista de construção de roteiro, é interessante quando você insere as coisas, você pensar no como essas coisas afetam a história. Então, por exemplo, quando eles inseriram, por exemplo, o Arthur lá, do Rei Arthur, o livro do Rei Arthur, eles puseram como uma coisa mais incrível da história, isso e aquilo, e aí foi esquecido no churrasco, entendeu? Mas não que eu esteja dizendo que gigante? Ah, sim. É um detalhe que foi inserido depois, tipo, do nada, some. Por isso que eu comento que algumas dessas coisas não que foi pensado, foi planejado. A gente vê muito em Kamen Rider e talvez em Sentai um pouco também, algumas coisas que são apresentadas e depois são deixadas de lado. É porque a ideia inicial era aquela, mas a resposta não foi tão boa. E daí você muda o rumo da história. Concordo. Pra forma e pra armas, assim, com certeza, até hoje em dia, né? Eu acho que a história não muda nada, porque, por exemplo, tem um momento, inclusive, que ele usa muito a mesma forma, que é aquela do Primitive Dragon, mas aquela azul com laranja lá, que ele sempre usa bastante. Sim, Primitive Fire, eu acho. Acho que era. Eu acho que ela deve ter agradado, porque ele usa bastante ela, né, cara? E você pode perceber que nas últimas séries tem alguma forma que eles usam bastante, assim, sabe? Até no final ele volta pra essa forma num dado momento pra poder lutar com histórias lá. Deve ser a que mais agradou. Tem lógica, né? Agora, realmente tem coisas que parece que eles deixam de usar. Talvez por roteiro, ou talvez por audiência, por venda de brinquedo. Ou porque às vezes ou às vezes eles só colocaram pra vender o brinquedo e tiraram também, né? Pode ser isso, né? Isso que eu ia falar, porque isso é um grande... Vende esse brinquedo aqui e tira rápido. Eu acho que é tipo um grande showcase de brinquedos, se você analisar. Eles estão mostrando as coisas. Então, assim, também tem um outro lado. Se eles ficarem mostrando muita moto, eles não têm tempo de mostrar outras coisas que são necessárias pra vender, né? Os caras têm uma lista ali de 20, 30 brinquedos que eles têm que mostrar pra vender. Então, se eles saírem só usando o mesmo bagulho, não dá tempo. Então, eles têm que fazer um episódio de estreia forma, rola uma coisa toda. São os MacGuffins, né? Que é um recurso de você ter um objeto e tudo gira em torno daquele objeto. A partir do momento que eles conseguiram, eles precisam de outro objeto. Mas tanto é que nem faz sentido ter moto em Saber, né? Porque o meio de transporte deles é um livro. Exato. Os caras passam um livro, já tá em tal lugar. Mas a moto faz parte no contexto da construção da franquia, né? Até porque chama Kamen Rider. Mas então, de certa forma, né? Mas o cortador de grama com uma minigun é legal. Pegando embalo nisso que vocês falaram, até pensando um pouco na história, eu acho que o grande número de Riders aí, no final a gente chega a ter 10 Riders, prejudicou um pouco, eu acho, o desenvolvimento dos personagens, que realmente não dá tempo de você desenvolver bem 10 Kamen Riders ao longo da história. Você tem que privilegiar um ou outro. Então, eu acho que quando começou a ficar bom, um pouco a história. Quando começou a ficar bom, acabou. É mais ou menos assim, se você for avaliar, né? Porque teve personagem que só começou a ser desenvolvido melhor mais pro final, e depois acabou a série, né? Pelo menos parte do elenco dos Riders, pra mim, foram carismáticos. Tipo, Kenzan. Verde? Não, o da espada grandona lá que tem um filho. Esse é o Buster. Mas você vê, o Buster é bem maneiro porque ele é tipo o senpai ali, de certa forma. Senpai, mas ele é o pai. Ele tem o filho junto. Você tem lá, todos têm uma historinha. O Slash, que é tipo que o ferreiro. Todos têm uma história específica ali, né? A Sabela e o irmão dela lá, o Durandal. Durandal é Durandal, né? Nome de coisa do Senhor dos Anéis, né? Aí só que o Kenzan, que era pra minha opinião, tava meio chatinho. Ele teve até um arco lá com o Medido lá, com Desastro. Que eu achei um desastre, que eu achei chato. Eu acho que chorar. Eu gostei do arco dele. Achei tão avulso, velho. O Desastre, acho que ele tinha potencial. Acho que esqueceram dele, velho. Teve um momento que eu esqueci dele. Aí ele apareceu do nada. Aí tanto é que eu até zoei. Eu lembrei daquele meme lá do Jacan lá. De vez em quando eu dou uma sumida. Eu estou sendo na área. No passado, um livro contendo todas as histórias da humanidade, né, praticamente. Um livro protegido pelos espadachins da organização Sword of Logos, ou Guilda, como ficou lá o pessoal da Newsect colocou na... Acho que foi a Newsect que colocou, né, na tradução. É a Sword of Logos e quando os seres chamados Medidos, né, Megidos, acho que é Medidos, que, né, a tradução,
tentam se apoderar do livro, as páginas são espalhadas pelo mundo e formam as Wonderhide Books, certo? Em torno do Kamiyama Toma, que é um jovem escritor, ou novelista também, como ficou em algumas traduções, que se torna o Kamen Rider Saber, que é escolhido por uma mulher chamada Luna, que é alguém que trafega entre os dois mundos, né, o mundo das maravilhas e o mundo real, para ser o grande salvador do universo. Esse é o plot base aqui do negócio, né? O roteirista principal é o mesmo do Ghost. Como é que é o nome do cidadão? Takuro Fukuda, que é o mesmo... e aquele foi bem melhor do que ele foi em Ghost, vamos falar a verdade. E acho que a partir disso a gente dá pra começar a mergulhar na história de todos eles, né? Porque a gente tava falando agora do Kenzan, e aí a Sword of Logos tem vários espadachins, e um dele é o Kenzan, que a gente tava contando, certo? Certíssimo, é. Assim, em minha opinião, eu não gostava muito do Kenzan, porque ele é bem chato, assim, no começo. Mas eu gosto do visual, lógico. Aliás, o visual de todo mundo aí, pra mim, é maravilhoso. Isso eu não tenho nem o que falar, na minha opinião, né? Mas aí ele entrou nessa do desastre. E eu entendo, ele tá procurando alguém pra treinar ele, e tal, e beleza. E todo mundo conseguiu um power-up, primeiro ele ficou cabreiro, chateado. O maluco morreu. Primeiro o arco dele o cara morreu. Aí depois o arco dele o cara tá vivo, mas eu não sou forte, o outro é forte. Esse ciúme do cara do Saber. Pilha com o Saber, né, com o Toma, porque o Toma era um escritor, um simples escritor, como o Buster disse. E é melhor que ele, né? E ele é um cara que virou Saber, já sabia lutar, e por ser escolhido, ele tinha os power-ups e que resolvia todos os B.O.s, né? Exato. Ali ele já era o segundo Saber, né? Porque tinha um Saber antes que acabou sendo corrompido e se tornou o segundo Calibur também, né? Sim. Segundo, porque é o que a gente vê, né? Porque pela história da Sword of Logos, ele pode ser o 15º. Assim como o Saber também. Tem 2 episódios, assim, que praticamente eles resumem a história do universo do Saber. A primeira parte dessa história é lá no começo, quando o Tassel, que a gente descobre que o nome dele é Victor, né? Que a gente também não pode esquecer dele, da série, né? A nossa entidade cósmica aí, né? O narrador. Bicho feio. Eles descobrem o livro principal e uma outra história mais pro meio da série, voltando um pouco, que fala sobre a criação da Guilda dos Espadachins e fala sobre a função da Ankoku Ken Kurayami, que é a espada do Calibur, que ela tem essa função de selar outras espadas. E aí a gente já tá no 3º Calibur. O melhor amigo do Toma. Kintokun. Isso. O primeiro arco, né? O primeiro inimigo do primeiro arco da série é o Calibur. E todo mundo tá achando que é o pai do Quinto, né? O Hayato, e no final era o Kamijo, né? O Daichi Kamijo, que era o primeiro foi o primeiro Saber, né, cara? Que ficou revoltado lá. Isso foi muito legal. Foi um puta susto, né, cara? Quando revelou, né? Eu acho a premissa da história bem interessante quando a série começa e ela vai andando. Eu não sei em quantas partes a gente pode dividir, eu acho que 4 partes, mais ou menos. 3 arcos do Saber. 3 arcos, mas acho que dá pra dividir bem em 4 partes mesmo, né? Eu acho que a primeira parte eu acho um pouco estranho, porque... Não estranho, mas é que vai entrando muito rápido os Riders, de repente tá lá o Blade, chega o Espada, o Buster, o Kenzan, o Slasher, em topping de Riders, não dá muito bem tempo de você entender quem é quem, se acostumar, mas quando chega a segunda parte, pra mim fica claro que eles apresentaram de forma rápida os Riders, porque a intenção era justamente fazer eles incluir o Saber nesse universo, né, o Toma, para depois criar desconfiança e o Toma ficar sozinho. Para daí sim vir, que na minha opinião é a grande história da série, que é ele reconquistar a confiança de todo mundo e fazer aquela caminhada dele. Porque é a parte que a série fica até melhor, né? Porque ela, na minha opinião, né, ela começa um pouquinho fraquinha, assim, clichêzona, né? Normal também. Tá falando de uma série infantil, uma série público-alvo, é a criança, é a venda de brinquedo. Mas a história começa a esquentar nessa parte, porque normalmente você tem uma fase que todo mundo se vira contra todo mundo, né? Nos Kamen Riders, né? Sempre tem. E essa fase, ela é bem coerente, né, cara? Porque eles faziam parte de uma organização, né? De uma sociedade específica. E o Toma, ele não fazia parte. Ele simplesmente virou o Saber, né? Eu até ia comentar, né? Que logo lá no primeiro arco, né? Quando a gente descobre que... não é exatamente o que a gente imaginava que era, né? Foi uma forma da série falar assim, olha, espera que vai ter coisa a mais, continua assistindo. Mas, eu acho interessante, até o Nares falou também, de dividir, a gente pode dividir em várias partes e semi-arcos, né? Isso é muito legal, e também a coisa de...
é o que ele falou de apresenta todo mundo, daí trata todo mundo, e aí sim vem a confiança real entre os brothers, virar brother de verdade. Eu acho isso muito legal, eu achei muito legal como é construído. Tanto é que nas séries anteriores tem uns arcos assim meio bobinho, né? Uns arcos dele, do protagonista como escritor mesmo, né? Não sei se vou conseguir explicar, mas tipo, no meio da série lá, quando dividiu as bases, começou a entrar aqueles episódios comuns, né? Onde aparece a vítima da vez, né? Aí ele ficava chateado, o Toma lá resolvia as coisas. Aí o episódio acabava e no outro episódio a mesma coisa, né? Só que com outras pessoas. Não sei se eu consigo explicar, mas... Episódico, monstro da semana. Quando os Megiddo transformavam os humanos em monstro, né? Essa fase foi meio chatinha. Coisa que seria negócio de episódio 2, 3, né? Ah, mas tem uns episódios que são bem interessantes. Por exemplo, o último, né, da turma do Saber a voltar, né, a fazer parte do círculo de amizade da turma, que é o Blade, né, o Rintaro, é o que mais sofre, né? Porque o Rintaro não teve pai e mãe, né? Ele foi adotado pela organização, pela guilda ali, né? E ele tem um mestre dele como um pai, como um herói, etc. Então pra ele foi mais difícil vir pro lado do Saber. Aí depois quando ele vem, você percebe que ele e a Mei rolam uma apaixonite entre eles, né? Principalmente no final, a gente percebe isso. Eles tentando pedir ele em casamento, né? E ele fica desesperado no episódio que ela é transformada. Vocês lembram desse episódio? É a melhor parte do desenvolvimento dela. Acho que ela foi muito bem desenvolvida nessa parte em que ela é transformada em monstro também, né? Não, porque foi um momento em que todo mundo sofreu. Você vê que o Rintaro sofre pra caramba, o Toma sofre pra caramba, né? E assim, a única adendo sobre essa parte, né, que a gente começou a ter, parece que esfriou e teve monstro da semana, é um momento em que o Toma tá procurando o porquê que ele tá fazendo aquilo até chegar na Mei. E aí ter o desfecho da decisão de... Assim, por que ele tá lutando por aquilo, sabe? Então, não foi exatamente como foi nas outras séries. Teve um porquê. Total. E acho que, pra acrescentar no que a Puma comentou, eu acho que diferente de outras séries, que às vezes o personagem feminino tá ali, faz parte da história, mas aqui eu acho que a Mei foi essencial nessa ligação entre o Toma, o Rintaro e o Kento. Eu acho que é triste que ela não se transformou num Kamen Rider. Ela merecia até, porque ela é essencial pra história, pros 3 protagonistas. É o quarto mosqueteiro. Podia dar pra ela o Falcon, né, cara? Porque quando a Sofia vira o Calibur, ela pode ter virado o Falcon, tranquilamente. É, o Fênix. É. O Kamen Rider que tem uma Fênix, mas chama Falcon. Uma Fênix de uma vez. Outra coisa que gostei foi que deram esse parte mais cômico pra Mei, né? Porque nas séries anteriores sempre tinha um humorista. Humorista, assim, não, é a profissão da pessoa, né? Ele não é ator, ele é humorista mesmo na vida real. Aí em Saber não teve nenhum. E isso foi tudo pra Mei, né? Então até que deu pra ver pelas caretas que ela fazia. Nossa, mas a atriz que faz a Mei, cara, a Asuka Kawazu, acho que é Asuka Kawazu, tá de parabéns, então, porque se ela não é comediante, ela mandou bem nas caras e bocas, né? Puma, você falou do sofrimento do Rintaro, eu senti o sofrimento do cara, mas eu sentia mais ainda quando o Toma gritava Luna. Quando ele via a Luna, essa menina aqui, né, que navega entre os mundos, tal, e escolheu o Toma, né? Ele começa a gritar Luna, parecia que doía, tava doendo mesmo, sabe? Não, é assim, um dos meus medos, até como outra coisa que ficou no churrasco, que foi a chave que foi perdida lá e... verdade. Era. Quando a Mei recebe a chave, eu fiquei morrendo de medo dela ficar no lugar lá na base, ou ela mesmo tomar o lugar da Luna, sabe? Eu tive essa impressão, falei assim, gente, não vai fazer isso. Seria muito lugar comum se acontecesse isso, não? Eu pensei que o final ia ser diferente, tipo... A gente tem o Toma e o amigo dele, tipo, numa rivalidade. Eu achei que o combate final seria os dois, tipo, esquece logo, não sei porque ele tava naquela de selar as espadas. Eu achei que ia ser mais ou menos igual o Gaimon, né? Os dois iam lutar. Ele fica meio o Anakin Skywalker, tipo, indo pro lado negro. Depois ele volta. Mas o Kento, né? O Kento ele é meio que Doutor Estranho, na verdade, né? Porque ele vê milhões de situações, né? De realidades, e nenhuma delas ele vê, né, quando ele morre, mas não morre lá, né?
em todas ele vê o Toma morrendo e não consegue salvar o mundo, e o cara quer salvar o Toma. Você percebe até que a amizade do Toma com o Kento é até uma amizade, acho que transcende ali, cara. É realmente até um amor, de certa forma, ali entre os dois. Sim, tanto que os dois se conjuntam no final. É, muito carinho, né? Isso, e você percebe o desespero, tanto do Toma pro Kento, quanto do Kento com o Toma, né, cara? E isso é o que dita mais ou menos a decisão do Kento em selar as espadas, né? Agora, apesar de eu gostar do personagem do Kento também, eu acho que a versão do Kento ressurrecto, vamos dizer assim, revivido, eu acho que ele ficou com aquele tom meio soturno, aquela coisa que pra mim não convenceu muito o estilo do personagem. Muito menos ele vestia um saco de batatas, né? Aquilo era horroroso. Ainda bem que depois tiraram o saco de batatas. Nossa, o especialista em modas, Adriano Nares. A cada 2 episódios, mostrava a cena da Luna sendo sugada pelo buraco. Falar da roupa do Kento depois que ele volta à segunda fase do Kento. Vou pegar esse gancho pra falar que o visual eu gosto do visual civil deles, assim, por serem espadachins e tal, fazerem parte de uma sociedade, de uma organização, guilda, grupo, etc. Porque há uma identidade visual ali entre as roupas deles. Né? Conjunta, né? Todo mundo faz parte da mesma coisa, menos o Saber. Jedi, sacou? Então, mas essa roupa do Kento dele, do lado negro, Kento das Trevas, era uma roupa meio Jedi, que se você analisar, aqueles mantos de mendigo lá que os Jedi usam por cima do hobby deles, aquele hobby marrom, é saco de batata também. Mas você pega pela roupa do pai do Kento, pela roupa do... Ali é legal. Do primeiro Saber que aparece lá. Camijo, né? É, você pega pela roupa deles ali, que essa identidade visual ali, né? Eu queria até falar isso aí do Kento. Eu achei um arco muito interessante o lance dele morrer, mas ele voltar como um cara que viajou, viu o futuro várias vezes e voltou pra impedir. Cara, um plot dentro do plot, tá ligado? Nessa questão do visual também, eles chegam a lembrar Garo, né? Sim, muito. E no universo de Garo, eles também têm essa questão de base do norte, do sul. Na série, até agora, a gente viu 2. Pode ser que futuramente saia algum spin-off, outra série, com as outras 2 bases que ficaram faltando, né? Pode ser, mas eles não citam ter outras bases, né? Não, eles só citam 2. Citam, não falam o que aconteceu com as outras. A questão de mundos também tem muito a ver, não só com o Gara, mas esse é um conceito até simples de usar, porque você vai pegar o próprio Ghost, do próprio roteirista principal aqui, que também tinha um conceito de 2 mundos ali, né? Sim. Agora, como vocês comentaram, acho que esse trio de protagonistas, né, o Toma, o Rintaro e o Kento, foram bem desenvolvidos, e acho que por serem bem desenvolvidos, sobrou um pouco menos espaço para os outros. Eu senti, por exemplo, falta de um desenvolvimento maior do Ogami, ou do Daishinji também. Sim. Porém, eles tiveram uma recuperação ali no final. Eu acho que ele... dá pra entender por que ele foi desenvolvido no começo da série daquele jeito, porque quando você vê o final, você entende o começo dele, né? Faz sentido, né? E eu fico triste com o Desastre, que é um personagem que eu simpatizava, né? Mas teve um final bom, mas a gente percebe que o único objetivo dele ter sido incluído lá no 4º episódio era pra esse final. Então, tipo assim, ele ficou a série inteira fazendo nada pra ele ter a utilidade dele no final da história. Mas parece que esqueceram também um pouco dele, assim, sabe? O que fazer com ele ali, eu acho. Aí enfiaram ele nesse arco com o Kinzan. Porque, assim, ele foi criado pelo Stories, e eu achei que ele fosse ter uma função muito maior do que ser simplesmente um mestre pra um Rider. Desculpa, é só uma opinião minha. Meio que porque o Ren, ele tem um arco à parte, ele não participa praticamente do arco principal, se vocês forem avaliar. Ele tem um arco totalmente à parte do que tá acontecendo. Tanto que dá uma congelada nele, dá uma congeladinha nele, e no Desastre, é isso que rola. Aí o Desastre usa um pouquinho, congela, aí só usa lá no final pra dar o arco do Ren. Ao longo da série, para quem acompanhou as redes sociais da Toei e da TV Asahi, o Desastre tá mais legal nas redes sociais do que na série. As postagens que eles faziam do Desastre em cenários diferentes das gravações, tomando uma bebida, comendo alguma coisa, assistindo um filme. Mas assim, ó, se você pegar lá a Areika, lá, a Sabera lá, e o Ryoga, né, que é o Durendal lá. Os dois têm uma história fechadinha ali, né, de um amor platônico ali entre irmãos, né, um bagulho esquisito. E aí você tem um Slash que meio que o arco dele se fecha com a questão dele ouvir as espadas, lembra? O Buster, que tá lá com o filho, depois coloca a mulher dele, e você tem o trio principal rodando.
Aí você tem o Kenzan, o Ren, que fica lá meio que solto, ele ganha esse arco por fora. E é isso. Meio avulso. Então, a questão do Buster, parece que ele vai ter uma série em mangá, assim, vai ser um mangá dele. Sim, né? Que vai dar mais detalhes, né? Vai sair não, saiu. Já saiu. E assim, uma das coisas que eu tô tentando comentar, toda vez que a gente fala do povo que não foi bem trabalhado, né, é que eu imagino que se esse mangá do Buster for bem à frente, a gente tem chance de ter dos outros. O que eu tenho muita esperança, especialmente dos Slash. Fora os filmes à parte, né? Não, então eu vou ficar torcendo pelo do Yuri, que pra mim o Psycho... Personagem maravilhoso, hein? É o personagem, cara. Tinha que ter o Yuri Origins. E a minha esperança é que se em 2022 fizer sucesso o anime do W, vai que a gente não pode ter uma adaptação em anime desses mangás aqui do Saber, que seria fantástico. Seria maravilhoso. A minha teoria é que o pai do Kento tinha de alguma forma virado desastre. Que em algum momento ele ia se transformar e ia falar que era o pai do Kento. Eu achei que o desastre ia passar a perna em todo mundo e virar o grande vilão, assim. A explicação... Eles tacaram uma explicação de por que ele foi largado de lado, né? Quando o próprio Stories fala, tipo, eu te criei pra... O que você tinha que fazer pra eu ter te criado já foi, então... Você não serve pra nada. Basicamente isso. Foi a maneira de dizer que, assim, você foi deixado de lado porque você era pra ser deixado de lado mesmo. Pelo menos a impressão que me dá é que chegaram na sala dos roteiristas. Estão falando mal que a gente não faz nada com o desastre, o personagem fica solto. Põe uma fala lá dizendo que ele não tinha utilidade pra gente calar a boca de quem reclama. Pode ser que seja isso. O nome dele já disse, né? Um desastre já. Ele só teve, eu acho que a única importância que ele teve foi naquele crossover com Ghost, né? Onde ele tem um certo destaque ali. Vocês chegaram a ver o filme que saiu, aquele filme curtinho que saiu antes, ou depois de aparecer o Falcon, por exemplo, o Barrado? Porque ele aparece do nada aí pra mim, não tinha visto o filme, não sabia de porra. Eu não vi o filme. Eu vi ele aparecer, pra mim foi tranquilo, porque contou a história dele lá. Só que, tipo, ele também foi um Kamen Rider que esqueceram no churrasco fora da história e jogaram ele no meio da história, né? Mas foi legal a participação assim, dele, mais ou menos. O filme, na minha visão, serve como um episódio normal. Porque você não fica sabendo tanto sobre o Falcon no filme. Quando ele retorna na série, quando ele volta na série, aí a gente vem saber mais o porquê dele, a razão dele virar a cabeça, dele querer destruir tudo e tal. E isso sem contar também a atuação do ator, que já é bem conhecido, né? Quem assistiu Kamen Rider Amazon. Entendi. Assim, quando eu vi o especial... Gogol 5 também. Quando eu vi o especial, eu fiquei assim, meu Deus! Porque uma das maiores diferenças das únicas duas séries que eu vi em exibição, né, que foi o Zero One e o Saber, é que esses especiais, né, quando você tá assistindo as séries que já passaram, eles estão organizadinhos ali no meio das outras séries e tal. Então, assim, quando teve fansub que liberou, assim, já tinha passado umas 2-3 semanas que tinha passado no Japão, então ficou totalmente... Assim, os próprios Kamen Riders já tinham muito mais poderes do que eles tinham ali naquele especial. Mas, assim, foi bom ter visto ele antes, mesmo que tenha sido um pouco atrasado em relação ao que deveria ser, né? Mas, assim, o encaixe dele foi meio estranho pra quem assistiu o especial, que foi assim, gente, mas todo mundo sabia que o cara existia e tal, e teve toda aquela quase reapresentação pra entrar na série, né? E você fica assim, ué. Alguém fez um desenho e ficou muito bom, falou, vamos aproveitar na série, né, cara? Tipo, joga ele lá. Mas assim, eu gostei muito quando eu vi o Falcon e sabe que era o ator que fez o Go Blue, o Amazon, né? Ele era o Alpha, né? No Amazon. E eu gostei muito também. E aí, você deve ter gostado também quando apareceu o Master Logos, né? O mestre da Sword of Logos, que era o Shinken Gold, cara, que... Nossa. Eu adorei. E ele tava afetadaço fazendo o Master Logos. Loucaço. Parecia que tava cheirado. Eu curti ele mais do que os Torios. Eu também. Eu preferia que ele fosse o vilão final do que o Stories. Ele virou Kamen Rider Solomon, também um puta nome de presença, né? Aqui o Stories, eu gostava da personalidade dele no começo, antes de ser o... No começo.
no finalzão. Aquele jeito meio sinistro dele. Depois, parece que ele força, né? Isso, sei lá, ficou estranho. Não, força, mas eu acho que tipo, o Stories ficou esquecido. E eu acho que o ator deve ter visto como é que o ator que eu não sei o nome aprendeu do ator, não lembro. Mas na hora que ele deve ter visto... Caramba, como é que chama o ator do Chicken Gold, gente? O Keisuke Soma. Acho que ele viu ele fazendo tantas caras e bocas assim, ficou fazer igual, cara. Porque ele tá afetadaço fazendo Tô ficando por baixo, ele deve ter dito. Tô ficando por baixo. Até hoje eu acho estranho aquele cabelo do Stories. Eu achava que era uma gravata no começo. Tem um aplique colado ali no meio do troço e é isso. Acho que a única cena que ele faz, assim, que é muito louco, assim, que choca mesmo, é quando ele mata o Tassel, né? Que até então era o narrador ali. Era... É um outro personagem bem carismático. O Tassel dá uma sumida também, né? Ele dá uma sumida, você acostuma com ele, de repente ele some, depois volta, né? O Tassel. Aquela quebra de quarta parede, né? Ele interagindo com o telespectador. Aquela roupa de programa da cultura que ele usa, né, cara? Tiririca, né? Me faz pensar também se a sumida do Tassel é algo do roteiro ou teve algum problema que o ator teve que se ausentar, alguma coisa. Porque às vezes acontece isso em algumas séries, né? Alguns personagens somem porque o ator que teve um problema. Então, porque essa sumida dele foi meio estranha, porque ele é o apresentador da história, o narrador, né? A gente estava acostumado a ver ele, a todo episódio, ser aberto por ele e encerrado por ele, né? Sim, e quando ele interage também com a galera depois da série, também dá um puta... Nossa senhora! Tipo, ele é cantor, né? Algo vai acontecer, né? Ele tem um nome curto, inclusive, se não me engano. Acho que é... Ele tem uma carreira fora de Saber. Eu não sei quem vai. É Toby, acho que é o nome do... Toby dessa aí. Agora, como é que chama aquele outro medido? Toma bomba? Fortão? Medido toma bomba. Medido bombado. Bomba! Eu gostava dele quando ele aparecia, acho que era, quando ele aparecia e se transformava dando um pseudo mortal ali, se transformando. Bem lembrado, eu olhava esses vilões, os Megiddo no começo e falava, caramba, eu pus no canal errado, é Power Rangers. Parecia muito aqueles vilões de Power Rangers. Aliás, quem acompanhou as redes sociais, eu gosto de, quando começa essas séries, seguir os atores, porque a gente sempre vê, às vezes, cena de bastidor e tudo. O ator que fez os Ous ali, esse detalhe que o Gil comentou, né? Como é que é o nome dele? O Koji Sakaiwa. Esses detalhes desses mortais que ele dá, é algo que veio do ator. Você via que ele já treinava isso, acompanhando os stories dele, ele já treinava, e acho que foi algo que o ator trouxe pro personagem. É tipo aquele ator Seiya alguma coisa, que ele é o Lupin X Patrin X. Sim. Ele faz parkour. Faz parkour, é. Maneiro. O do Gaiden também, né? Medido, fui pesquisar, né? Medido é uma colina em Israel, é uma referência bíblica. E pelo que eu vi, é um lugar lá que diz na Bíblia que é o lugar onde se trava a batalha final contra o anticristo, etc. E aí a tradução de Ras Medido, né? Que é o Monte Medido, uma coisa assim, foi meio que traduzido para Armageddon. E o fim do mundo era o Medido, né? Os Medidos eram o fim do mundo, né? Chega a lembrar o lugar da última batalha em Saber, né? Tipo uma montanha, uma torre. Torre de Babel no bagulho. As referências. A gente tá falando de atores conhecidos aí, como o Goldblum aí, né, que participou. Tem também o pai do Kento, né, que é conhecido por todos nós, né? Eu costumo falar que é arroz de festa, porque já tem uns casts que a gente fala dele, né? É o Mitsu Karahashi, que ele fez o Juzo em Shinkenger. Se eu não me engano, é o Kaito em Kamen Rider Faizo, né? Que é a Serpente Orfenoch. Fora isso, ele já teve também Ultra 7X, Ultraman Nell, né? Neverend's Odisseia Sem Fim, né? Que assim ficou chamado aqui no Brasil. E outras séries aí, né? De Kamen Rider, de Sentai, de Ultraman também, né? Ele sempre tá lá fazendo uma participação, né? Isso aqui é fera, ó. Quem é que lembra quem é o mestre do Rintaro? É o Masashi Mikami, né? Fez Bokenger, ele era o Boken Blue. Verdade. Se eu não estou enganado, né? Muito conhecido. Ó que interessante, né? Ele é o azul Boken Blue e passa pro Rintaro, que também é azul, né? Ó que legal, né? Tipo, a coligação aí de ideias aí, muito legal, muito bonito. Teve uma participação também em Rio Soldier também, né? De ter os mestres com atores conhecidos. Sim, né? Exatamente. Teve isso em Rio Soldier também, né? Aí é engraçado que a gente tá indo de Sentai pra Kamen Rider, mas como o Saber tem esse elemento, né? De Sentai, que eu acho muito legal. É verdade. É o Rio Soldier que deu certo.
eu tive muitos problemas em convencer alguns amigos meus em assistir. Mas assim, eu sempre ficava mandando memes e coisas pra amigos meus, inclusive que não assistem Tokusatsu, né? Que são de anime e tal. E quando eu mandei a foto dos vilões de Saber, teve um amigo meu que não tinha nada a ver, que a primeira coisa que ele falou foi exatamente que parecia vilão de Power Ranger. Eu, pô, mano, não é que parece mesmo? É porque no começo era muito forçado, era... Somos malévolos! Vamos acabar com tudo! E o Stories era o mais cool, ele ficava no canto, tá bom. Entendeu? Os outros eram... Uma coisa que, sei lá, se esqueceram, era aquela mão escrevendo um livro lá, né? Que... esqueceram um monte de coisa, cara. Não é tão esquecido, porque aquilo ali era uma ferramenta até determinado momento para fazer alteração na história e criar os livros alteráveis. À medida que juntaram, abriram portais e tal, aquilo realmente ficou a utilidade daquilo foi encerrada, literalmente. Virou um desastre. Não, mas teve a evolução da história pra mostrar que a última mão parou e eles não precisavam mais usar aquilo, sabe? A motivação do Stories é a questão dele ser um bardo, né? Um contador de história, etc. O Stories contava história. E ele descobriu, ficou puto, porque tudo que ele fazia já era premeditado, já era prescrito, né? Tipo, toda a história da humanidade, tudo que você inventava, tudo já estava escrito em algum lugar. Nada era seu, meio que não existia o livre-arbítrio, tava tudo já escrito e programado, né? E aí a finalidade dele é acabar com tudo, né? A motivação dele. E do Master Logos, pelo que eu entendi, se eu não tô maluco, ele era o primeiro Master Logos, que era o amigo do Tessel, etc., dos caras que viraram Megiddo, né? Não é o mesmo cara, né? Ou era o mesmo cara? Não, é o descendente dele. Descendência mesmo, né? Então, tá bom. Por coincidência, eles eram exatamente iguais, né? É tipo novela da Globo mesmo. Aí, ó, Adriano, você falou novela da Globo hoje, tipo novela da Globo, porque o Antônio Fagundes é o avô e o neto. E falando nisso, pra mim, uma personagem que quando entrou eu fiquei assim, nossa, que personagem legal. Depois eu fiquei assim, não acredito. A Areika, quando ela entrou, eu adorei a personagem dela, né? Aquela mulher forte que botava os homens no chão mesmo, não era fácil enfrentar a forma dela. Agora, quando entra o irmão, essa coisa dessa paixão platônica que ela tem por irmão, que deixa ela besta, torna ela realmente uma personagem, às vezes, besta quando ela tá do lado do irmão. Deu uma cagada com ela, né? Pra mim desagradou. Eu faria o contrário se eu fosse o autor. Eu faria com que o irmão fosse besta por ela. Nossa, minha irmã que é tão forte, não sei o que lá. Eu faria o contrário. Manteria ela essa personagem forte que eu tava achando excelente. Mas uma coisa é de se comemorar, né? Já teve em Zero One, principalmente, no Zio também. Mas no Zero One teve mais ativamente uma Rider mulher. Agora teve também no Saber. E duas, né? Que no final teve mais uma. Isso começa a mostrar que as coisas vão ser mais legais, melhor distribuídas na Toei, né? Isso é bem legal de... Que nem o Adriano falou, né? Tirando essa parte do irmão, a Reika dá um pau em geral, cara. Ela é invencível. Ela e o Durandal, né, cara? Os dois irmãos juntos ali dava desespero, velho. Sozinha deu um pau no Buster e no Slash no começo lá. E deu um pouquinho mais de trabalho ainda. E assim, em termos de luta, a força dela nunca foi diminuída. Apesar dela ficar muito preocupada com a situação quando ela tá junto do irmão, na hora de meter a porrada, ela mete. Eu gostei. Isso nunca foi reduzido, inclusive... Ela tem um empenho na luta muito maior quando ela tá na presença do irmão, porque ela não quer mostrar que tá fazendo algo abaixo do que ela deveria, né? E os dois sem sorriso, né? Porque o único sorriso que tem é o do irmão dela depois no final pra Mei, porque fora isso não tem sorriso, os dois já perceberam, né? O Durandal, ele tem aquele poder só, mas fora isso ele é só aquele poder lá só. Que dá... E ele é meio espadachim, né? Porque a espada dele vira um tridente, né, cara? Eles estão sempre em treinamento ali constante também. E essa questão que o Nares falou é só em uma ocasião que o Durandal ele se preocupa com ela mesmo, assim, ele acaba ficando bobão. Que é quando eles encontram os Encagers, mas assim, isso fica por um outro cast. Nos episódios especiais lá, né? Esses episódios são tão maravilhosos. Bem maneirinhos esses episódios finais. Esse episódio especial, achei que tava no lugar errado. Porque ele entrou bem no momento que ia começar o último arco ali, né? A última luta.
Também é. Eu também sei. Não, eles são depois do final. Nós somos... Não é antes. Não é? É antes? No final. Pra mim era no bem final. na cara do arco final. É, porque eu sei que tem essa questão de... Tinha um filme já programado e tudo, mas... pra mim, quebrou um pouco o clima da série. O especial foi legal e tal, né? Mas demorou um pouquinho de novo pra ficar hypado. Ele é legal, só que assim, ele é colocado num momento não tão adequado na série. Eu que vi depois. Mas isso não é incomum com a Dona Toei, não. Existem vários momentos em várias séries. Isso também acontece em Gain, que eles colocam lá o especial do Kikaider, né? Isso. Assim, no meio do nada. E fala assim, algumas semanas antes isso aconteceu. E foi exatamente assim. Assim, antes disso tudo tá acontecendo, aconteceu isso aqui. E eles fizeram exatamente isso. E assim, eu até acho que é pra poder segurar assim. Tá todo mundo esperando o final. Caramba, tá na cara do gol. Calma. Sabe aquele negócio de que vai revelar alguma coisa na TV? Para! Sim, João Kleber. Teve um outro detalhe que foi falado aqui também um pouco mais cedo. De coisas que são esquecidas, assim. Alguns livros também acabam sendo esquecidos. Tipo, o Jornada ao Oeste, que era lá do Calibur, que o Saber usa umas 2 vezes, depois acaba sendo descartado, assim, some no churrasco. Que é o livro que inspirou a série Dragon Ball Sayuki, né? O folclore que inspirou esse anime, o Dragon Ball Z, no caso. E outras formas também que a gente acaba se perdendo, né? Algumas, pelo que eu sei, alguns contos que são dos Wonder Books tiveram que ter nomes alterados por causa de direitos autorais. É como o Peter Pan, né? Que virou Peter Fantasista. Só esse livro aí já mataria toda o Stories. Os B.O.s, né? E, bom, final da série é aquele negócio já que é meio que padrão. Vamos falar a verdade. Apesar de ser original, de certa forma, meio que padrão. Tá certo que o Toma não vira um deus, ele só ganha a responsabilidade meio que de reescrever e também dar o livre-arbítrio pra galera, né? De certa forma, e não tem mais histórias tão prontas, né? Pelo que eu entendi. Ele fica lá um tempo fora e acabou, né, cara? Acho que é o que vem acontecendo já nas últimas séries, né? Porque você tem a questão no final, o cara vira um deus, tipo o Garmo. Vira um deus, resolve tudo. Ou tipo, né, o Zio também. O Build. Tudo tem essas paradas aí. E aqui é a mesma coisa. Eles, salva todo mundo, tá todo mundo de volta. Tipo o Blip lá da Marvel. Resolve tudo e já era. Eles mudam também até a política das guildas, né? Tipo, não colocar a responsabilidade só numa pessoa. Que a gente vê lá o Logos como o Todo-Poderoso, como se fosse o Papa nesse universo, né? Tendo até direito a um trono igual ao do Game of Thrones. Igual acontecia na série mesmo. Eles tiram esse conceito e dividem as responsabilidades. Fica uma coisa bem mais democrática. Eu acho que esse final aqui do Saber, a gente mais ou menos ali dividiu em 4 partes, né? A primeira lá falando do Calibur, depois quando o Toma tenta reconquistar a confiança, a descoberta do Mestre Logos, que realmente é o traidor. E eu acho que o final com o Mestre Logos teria sido um final bem interessante até. Satisfatório. Porque quando termina e eles derrotam o Mestre Logos, você sabe que o Storius vai ser o inimigo final. Não tem nenhuma surpresa e você já mais ou menos imagina como é que vai acontecer. Então eu acho que, assim, eu gosto de final que te surpreende, que te entrega algo que você não imagina. E assistir aquilo que eu já esperava que ia acontecer, às vezes é meio frustrante. Foi isso que eu senti nesse final. A única coisa que eu não esperava era a Luna virar adulta. De resto, tava tudo já programado, né? Cara, assim, eu não vejo que a série terminou. É tipo Shinkenger. Eles tiveram a missão deles lá, mas assim, eles deixaram aberto pra muitas coisas, né? Tanto que ano que vem a gente vai ter um filme aí. Mas aí toda a série faz isso, né, Jim? Deixar aberto pra... Nenhuma fecha um arco que um herói morre e não volta ou algo do gênero. Dificilmente, atualmente é difícil. Esses últimos episódios, eles não deram essa impressão, vai terminar a série no todo. Assim, a missão deles não termina. Não, mas é porque a série venceu o vilão final. A série não é a história acabar. Você vence o vilão final, dá os episódios pra começar a próxima série. Começou a próxima série, cara, esquece. Você vai ver uns filminhos, uns 10 Years After, já era, sacou? Quem que eles vão enfrentar agora? Zero One terminou, mas assim, continua, né, em partes. Tinha que enfrentar o grande dicionário Aurélio, velho. Tanto continua o Zero One que você vê, tem um Human Gear lá
Nossa, verdade. Exato, todo mundo falando, olha só, você viu que apareceu? Unificar os Eles universos. formam mesmo, vem andando. Mas assim, toda essa questão de aparecer o Mangueira é porque filme, né? Isso daí me parece muito assim, o Shirakura entrou na sala e falou, põe no último capítulo aí algo da série anterior pro pessoal parar de reclamar que Kamen Rider não é tudo conectado. Eu inventei que é e agora é. Daí eles colocaram. Pode ser que sim, né? Garanto a vocês que não é nada mal pensado, né? É aquilo, sempre tem, ninguém dá ponto sem nó, né? Tudo é escrito e reescrito com antecedência, né? Então sim, Shirakura deve ter posto o dedinho lá e falado, bota esse Mangueira aí, caralho. Mas com certeza tem a ver com o filme, tem a ver com a ligação, sempre tem que manter o universo ligado. Né, Vone? Pensaram, se vão usar... Mas tá lá, né? Tá lá, Até porque a gente sabe que o verdadeiro destruidor de mundos não é o Decade, é o Shirakura, né? É verdade. Shirakura, se estiver vendo a gente, inclusive, estamos vendendo nosso Twitter. Ó, a música de abertura muito maneira, que é o Yohei Kawakami. Inclusive, o cara fluente em inglês. Eu gostei. Você não gostou, Makino? Não é que eu não gostei. Ele só não é música de Kamen Rider. É isso. Mas eu achei tão maneiro, achei que combinou com o estilo do personagem, de certa forma. É isso que eu tinha pensado também. Tipo assim, é a música de abertura que, assim, ela se encaixaria melhor no encerramento. Teve até uns caras em rede social fazendo isso. Eles pegaram eu gostei da abertura. Eu gostei dela, achei que ele entrou bem na ação. Agora, a música final, que esse Kamen Rider, depois de muito tempo, né, tem um final, tem um encerramento e tem uma dancinha, né? Que um monte de gente reclamou, mas, cara... Olha só, eu tô revoltado com essa dancinha. Não por causa da dancinha, porque no final todo mundo tinha que estar dançando a dancinha. Pô, eu pensei nisso aí também, afinal, sem evolução, né, cara? Não vai pôr mais uma galera dançando, né? E na abertura tem evolução, né? Que mostra todos eles andando juntos lá. Parece que o grupo que canta essa música do encerramento, eles foram os mesmos que cantaram nas Olimpíadas agora, na cerimônia de encerramento, é isso? Cara, Tóquio, isso aí não sei. Alguma coisa. Eles tocaram mesmo, é mesmo. Eles que tocam a música de encerramento, eles mesmos. Maneiro. Alguma coisa. Eu achei legal. E eu gostei porque é muito legal ver um japonês falando inglês direitinho. E eu achei que a pronúncia dele tava excelente. Sim. Na música. É muito bom. Assim, é uma música que quando começava a série eu ficava animado pra assistir a série, mas eu tenho que confessar até por todo mundo que acha que não combina o ritmo e tal, ela ficaria muito melhor em rock. Porque assim, eu já vi versões dela em rock, poxa, ficaria tão melhor. Eu gosto do skazinho, eu acho legal, eu sempre tô dançando junto com o Taseu na abertura, que ele faz ele dá aquela dança Toxic Paradise. Eu gosto, eu adoro a frase lá, the saber in your hands, a pen to write it down, words save the world. Nossa, é louco. Seria interessante ver essa abertura na versão do Rider Chips, né? Porque tem algumas músicas de Rider aí que eu não acho interessante, mas na versão do Rider Chips fica interessante. Uma outra coisa que foi difícil de convencer o povo a assistir a série é porque tinha gente que se irritava com o Tassel no início. Porque falou assim, nossa, mas ele é esquisito. Eu falei assim, o negócio é de história fantástica, né? Fala sobre histórias de livro, contos de fadas. O cara é isso mesmo. Sherazade do Kamen Rider, né, pô? Ele é tipo o DJ Sagara que tinha lá no Gaimon. Sim, total. O cara é a Sherazade, velho. Tá contando as histórias. Sherazade. E convenhamos, a série terminou do jeito que eu imaginei. Tipo, como se fosse a série toda fosse... como se fosse um livro e você vê lá que no último episódio ele fecha o livro. Exatamente, assim, é um personagem que caracteriza essa coisa de contos fantásticos. Poxa, como é que a pessoa pode se... Eu acho que a pessoa que fala isso, ela não leu livros o suficiente, especialmente quando era jovem. Não, e se alguém me falasse isso, o cara é esquisito, eu ia responder assim, você não tem espelho em casa? Ele do cara se encaixa, hein? Ele é mais normal que muito cara que eu conheço. Pô, mas sabe o que eu acho foda? Que tem muita gente que não consegue linkar o tema da série com a série. É isso que é só a porrada, que é só o Dark, quer ver o Black, quer ver o Force, quer ver o Kuga, quer ver um Rider que gostou. E esquece do princípio básico, né? É uma série nova, você tem que se apegar a outras. Você tem que linkar o tema com o que tá acontecendo, né? Vai tomar no Kuga, viu? Assim, uma das coisas que eu costumo falar sobre as séries de Kamen Rider, o pessoal gosta de ficar comparando e tal.
Eu falo assim, olha só, existem coisas que definem a série como parte da franquia. O resto faz parte daquela série, não tem nada que ficar comparando uma com a outra, porque o tema não é comparável. Assim, se você tem afinidade maior com o tema, beleza, vai fundo. Mas não dá pra ficar comparando, porque, assim, coisas que definem a franquia e a história do negócio que você tem que ver. Então você tem que viver aquilo que você tá vendo. Tem gente que não combina, acho que não combina espada com livro, tem que ser espada com arma de fogo pra alguns. Na minha opinião, é o que eu comento quando algumas pessoas dizem isso não parece Kamen Rider. Pra mim, a primeira diretriz básica do que é Kamen Rider é: a Toei colocou o nome Kamen Rider na série? Colocou, então é Kamen Rider. Acabou, a Toei é dona. Ela disse que é Kamen Rider e ponto final. Depois de 20 anos e uma porrada de série em que a Toei brinca com vários temas, histórias, as pessoas falam, né? Alguém fala assim que isso não é Kamen Rider, depois de ver Kamen Rider que se transforma com pendrive, com... sabe? Se transforma com livro, se transforma com... O que mais você teve, 20? Com moeda, com sprayzinho, perfuminho, garrafinha, cadeado, que a laranja cai na cabeça do cara pro cara se transformar. 10 mil Riders se transformando com carta. Carta, sim. Carta, mais de uma vez. Relógio, os caras estão preocupados ainda. O povo tá preocupado realmente? E gente, depois de tanta opção, as opções começam a mudar, né, cara? Agora vem um carimbinho aí. Aguarde, agradeço. Em breve vem mais aí, né, cara? Ele dá uma sopradinha no carimbo. Eu vou fazer uma premonição aqui, ó. Aguardem eu falei de planta, aguarde o Kamen Rider que o Belt vai ser um canteirinho. Ele vai plantar a semente e regar pra se transformar. Aguardem, quero ver quem vai reclamar. Pode falar que vocês viram primeiro aqui. Mas já teve mais ou menos isso. Você pensar Gaimon, Lockseed... É verdade. É que o Gaimon, o cara assistia muito... O cara que fez o belt do Gaimon, ele tava jogando muito Fruit Ninja, né, velho? E detalhe, você sabe que Gaimon não era pra ser sobre frutas, né? Era pra ser sobre o quê? Pássaros. E eu pensei os caras cortar a cabeça do pássaro voando bem no cinto ali, velho. Era o ovinho do pássaro. Dragonic Knight. Vamos fechar aí como, Vônei? É muito difícil, eu também queria ficar aqui umas 8 horas falando sobre Saber, mas vocês sabem como é que é, né? Não dá. Mas assim, uma boa ideia é a gente falar aqui sobre quais são os seus Riders favoritos, começando aí, qual Rider? Vamos limitar, senão fudeu, eu vou ficar 6 horas aqui. Eu mesmo vou ficar 2 horas falando todos os Riders que eu gostei, que é todos. Mas, spoiler, todos. Mas assim, vamos começar aqui com o Adriano. Adriano Nares, qual o seu Rider preferido dessa série e por quê? Puxa, é difícil de escolher, né? Porque eu acho que, diferente de outras séries, a gente sabe que Kamen Rider é a malhação da TV japonesa, né? É ator iniciante para começar a carreira. Às vezes a Toei não escolhe bem. Dessa vez o elenco foi muito bom, é um elenco coeso. Eu gostei de todos os atores, eles interpretam bem todos os personagens. Levando isso em consideração, o Rintaro, o Blades, eu acho que vai ser o meu preferido, porque eu também gosto de azul, então, pra mim, mata pau, o Blades teve um bom desenvolvimento, uma forma bonita, inclusive aquela forma polar, eu acho excelente, eu considero o meu Rider preferido. Boa, show de bola, ótima escolha. Eu também nessa série não tem escolha ruim. Agora, Puma, você, qual o seu Rider? E por quê? Já sei, mas fala aí. Então, quando eu comecei a assistir a série, eu achei que eu ia ter muita afinidade com o Rintaro, mas isso não aconteceu. Acabou sendo com o Daishinji, né, com o Slash, né, e assim, eu achei muito interessante, porque ele não parece ser um Rider antigo, mas você vê pela história, né, que ele é um dos senpais também, né, e assim, vai criar espadas novas, afiar as espadas para que todo mundo possa usar. Eu acho isso muito legal. E eu gostei muito do design do Rider em si. Todo mundo ficou zoando o negócio. Pô, mas João e Maria ficou muito maneiro. Nossa, eu também achei demais. Nossa, adoro esse Rider também. Dos meus preferidos. E ótima escolha. Sou suspeito pra falar. Vamos lá, Makino. Qual o seu Rider nessa série e por quê? Eu fico com o protagonista. Eu fico com o Saber. Porque eu gosto desse tipo de personagem que até o momento vivia sua vida comum, do nada aparece um cinto, aí você tem que combater os demôniozinhos, aí tendo que você nunca lutou na vida, né?
Aí ele vai evoluindo com o tempo e tudo. Fora a Final Form, né? Eu gosto de Final Forms que quando sai do padrão do dourado também. Eu gosto bastante da Final Form dele e eu concordo com você. Era relutante, né? Monomito. Isso. E a abertura não é abertura de Kamen Rider, só isso. Eu amo aquela abertura. Então vamos lá. Agora, Jim, me fala, qual é o teu Rider favorito e por que é o Calibur? Acho que o segundo Calibur mesmo. Que é aquele lance dele ser o primeiro Saber, ter se sentido enganado no começo. Mas não tem nem o que dizer, cara. Esse visual de vilão, sei lá. Eu gosto muito, inclusive a aparição deles na batalha final é muito legal também, como espírito lá. Nossa, com a Sofia foi demais. Eu até chorei, cara, que eu achei isso foda. Bom, Gil, e você? Mas eu ia ficar com o Buster, que eu adoro a questão, né? O Bonnie vai me entender, né? Cara, ser pai e tal. Sim. Que ele é um excelente personagem. E se não me engano, quem faz os feat actor dele é o mesmo do X, né? O Jiro Kamoto. O Jiro Kamoto. Mas eu vou falar pro Yuri, cara, porque eu adorei o Yuri. Apesar dele vir. Porque ele vem do gibi, né, Vô? A gente curte mais gibi do que livro, né, cara? Pra mim. Eu adorei eu achei que ele foi o personagem, assim, no sentido armadura, etc. Até pra ser um personagem que tentando conhecer o mundo novo, né? Que é um cara com mais de 1000 anos, etc. Assim. Mas o personagem dele, tipo, vem todo de preto, né? Todo apagado, de repente tem o poder na perna, né? Umas paradas assim, achei muito legal. E quando ele se transforma nos poderes do Episode 1, cara, achei muito maneiro. Nossa, e eu gostei muito do Yuri, que ele fez um personagem bem inocente e divertido, né, cara? Dava pra ter aproveitado até um pouco mais. Eu curti bastante o Yuri. E você? Então, é complicado, eu gosto de todo mundo, é foda falar, mas assim, pra mim a grande trinca, eu concordo do Slash, né, da Shinji, muito legal o cara ser ferreiro, e ele é do heavy metal, eu sou do heavy metal, né, então a gente se identifica assim, cabeludos e tal, né, eu Puma também, mas assim, do caramba, o Buster, né, pra mim é pai, eu sou pai, então é difícil não me identificar também, que nem o Gil falou. E o Yuri também é um grande rider pra mim, porque eu adoro quando eu falo Who is this? Que musiquinha, que história boa, cara dos quadrinhos, eu também sou dos quadrinhos, então essa trinca aí pra mim, acho que define. Gostei muito do Rintaro também, acho que o Rintaro pra mim foi o personagem mais carismático, assim, de certa forma, durante a série, né? E teve talvez o final mais legal, tentando pedir a mim em casamento, eu gostei bastante, e rendeu um dos melhores memes no celular que eu tenho aqui. São dois, né? Eu tenho o do É Bom Saber, com o Saber, e o meme do Moça, posso comer seu bolinho? Me manda essa, por favor. Que eu acho muito maneiro, gente. Eu acho muito maneiro. Bolinho. Acho muito maneiro. E no final, eu acho que ele comeu o bolinho. Ele ficou feliz no final, né, cara? Eu acho que quem se deu bem no final foi o Toma e o Rintaro e a Mei. Ali são os casais, de certa forma. Mesmo que não seja de forma romântica, até no caso do Kento e do Toma, tá ligado? Mas eles ficaram juntos, sabe? Posso ficar aqui com você? Quero trampar com você, mano. Best friends forever. Cara, eu acho legal essa série, da forma como elas mostram que a amizade é o melhor caminho. Vamos lá. Vamos fechar aqui mais o TokuCast de hoje, dessa vez sobre o Kamen Rider Saber. Mostrando mais uma vez que nós falamos de Tokusatsu aqui, de todas as eras e décadas, porque a gente gosta de Tokusatsu e não tem frescura, né, cara? E vamos fechar com nossas jabás aí, né? O chat do coração tá bombando. O chat do coração tá demais aqui. Vocês que não estão vendo aí, mas se vocês olharem assim, o coração de vocês vão enxergar essas imagens maravilhosas que a gente tá vendo agora, que são os memes relacionados aí a Saber. Pra vocês entenderem que a gente tá rindo do que a gente tá rindo. Isso aí, coitado do Rintaro. Vamos lá. Puma, muito obrigado por ter participado aqui conosco mais uma vez. Deixa todos os seus jabás aí. Você que é um dos cosplayers que mais trabalha nesse Brasil. Pode crer. Eu não sei se é bem um dos que mais trabalha, mas assim, um dos que mais faz cosplay de Kamen Rider Civil, com certeza. Né? E, assim, pra mim, assim, eu só tenho a agradecer porque é minha franquia favorita. Várias séries eu assisti mais de uma vez, inclusive eu tô assistindo pela terceira vez o Ichigo, que eu sou uma pessoa meio louca.
novamente quero agradecer por participar. Essa série foi muito legal pra mim. O pessoal tava esperando não ser tudo que ela foi, né? Mas foi uma série que não foi maravilhosa, mas foi muito satisfatória. Bem, para ver os meus cosplays, vocês encontram todos os meus links em Linktree/Puma Ferrari e o meu canal, que a gente espera que os eventos voltem, né? De cobertura de eventos, que é o Linktree/Anime Toku Vídeos. Makino, você é de casa, já é da equipe, mas deixa o jabazinho aí pra galera acompanhar seu trabalho também. Bom, o meu é o mesmo esquema da Puma, né? Se os eventos voltar, eu quero que volte. Eu faço coberturas também, o MMV-Journey. E é isso aí, é só chamar. Quando for fazer de Agito também pode chamar. Só pra avisar que o que eu posto na página do Face é tudo brincadeira. Tem gente que acha que eu tô repugnando a série aí, mas é só zoeira, gente. Só zoeira. Aí, pra quem tá acompanhando a série com a gente, tá vendo a nossa. E a abertura de Saber não é abertura de Kamen Rider. Polemiquece. E o Makino, se você quiser fazer um ensaio com ele, uma caixinha de cerveja paga e uma grade, ele cobre seu casamento. Então, agora tá. Agora tá meio duro, né? Agora vai ter que ser 2 caixinhas agora. Duas caixinhas e uma pizza de mussanga aí, de mussarela. E a Adriano Nares, você que também que já é do grupo praticamente, né, Nares? Vamos falar a verdade. Deixa o jabá aí do Super Hero, esse seu projeto menor aí que você tem fora aqui do tokusatsu.com.br. Além de me acompanharem aqui no TokuCast, também no Super Hero, que vocês podem encontrar no Twitter, no Instagram e no YouTube. E toda segunda-feira tem o Tokusatsu em 1 minuto ou mais, que eu coloco ali no Twitter. Mas se você perdeu algum episódio, procura aí o Super Hero no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito, que você vai conseguir também ouvir os episódios passados, sempre falando do nosso gênero preferido aqui, o Tokusatsu. É isso aí, escutem, gente, que o Tokusatsu 1 minuto ou mais, ele é curto, mas ele é muito completo, né, cara? O Adriano, a opinião dele sempre é muito coesa e muito pertinente, além de falar das séries, etc., mas alguns temas ele trata de uma forma bem pertinente e atual. Acho legal vocês acompanharem e fica a dica. Não é à toa que tá sempre aqui, também, né? É isso aí. E, bom, que é isso, né, Voni? E pra acompanhar eu, você, o Jim e o Makino também, como é que a galera faz? Fica bem fácil? É bem fácil. Vocês procuram a gente, vocês vão encontrar a gente em linktree/tokusatsu.com.br, mas vocês também podem encontrar a gente lá no Twitter, que é @tokusatsu. Chupa Toei. Mas se se quiser a gente troca ideia. Ou também como @TokuCast lá no Twitter, tá? E vocês vão encontrar a gente tanto no Instagram, né? instagram.com/tokusatsubr, no Facebook como tokusatsu.com.br. A gente tem também o Fórum Toku Brasil, nosso saudoso Fórum Toku Brasil, a página ali no Facebook, né, Gil? Enquanto a gente também ali no YouTube, portal Tokusatsu, tá? Ou se você procurar também Tokusatsu TokuCast, você encontra a gente. E uns americanos lá que também fazem um negócio que não tem nada a ver com a gente, dizem eles, mas na verdade eles são contratados secretamente pela gente pra espalhar a palavra Tokusatsu pelo mundo. Boa. E ó, se você quiser comentar e interagir conosco, comenta aí no YouTube, que é o espaço pra isso. Interaja conosco, fique à vontade, nós somos do bem e não somos especialistas de nada, somos apenas fãs de Tokusatsu. Vire padrinho se você quiser, se você quiser apoiar aqui o TokuCast de certa forma, nós temos o esquema de padrinhamento, onde você tem um grupo no Telegram, a gente manda pra você o cast um dia antes, e rola alguns sorteios de vez em quando. Eu tô devendo, inclusive, enviar por correio pra quem ganhou, mas a gente sorteia algumas coisas bem legais. Venho aqui com muito orgulho. É isso aí, Shirakura, o @Tokusatsu pra você é mais caro. Valeu, galera, fique codinho. Até mais. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.